Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. Eu sou Valéria Miller e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Você sabia que de 2003 a 2018, 1,2 trilhão de reais foram retirados do orçamento da saúde e da Seguridade Social? E você sabia que esse dinheiro é utilizado para pagar a tal dívida pública? De quem é essa dívida? Quem a criou? Quem deve pagar a conta? E o que isso tem a ver com a situação das mulheres? Na nossa opinião, muito. Então vem com a gente para entender por que devemos lutar pelo não pagamento da dívida pública. Para esse episódio, vamos contar, óbvio, com a economista Daphne Helena, da Unicamp. Dá um oi pra gente, Daph. Oi, Paty. Oi, Val. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. E também com a pré-candidata a vereadora de Porto Alegre, nossa companheira Val Miller. Dá um oi pra gente, Val. Oi, gurias. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite aí de novo. E eu, Patrícia Galvão, vou apresentar o programa hoje, só hoje, porque a Diana não vai conseguir participar. Mas não se preocupem que na semana que vem ela vai estar de volta, nem que eu tenha que arrastar ela até o programa. Para dar o pontapé inicial do nosso episódio, eu queria comentar um pouco sobre a conjuntura política. Bom, todo mundo sabe que estamos no meio de um governo ultra-reacionário, que é o governo Bolsonaro, fruto do golpe institucional em 2016, que veio para fazer ataques mais profundos do que o PT vinha fazendo no seu governo. Mas justamente a forma como conduzir esses ataques segue sendo um tema com inclusive divergências sobre a política econômica do governo Bolsonaro. E por isso o debate sobre o teto dos gastos e o orçamento para 2021 vem ganhando peso. O teto dos gastos, todo mundo lembra, né? Na época foi até apelidada de PEC do fim do mundo. Aquela medida aprovada pelo Temer que desencadeou uma onda de ocupações estudantis no final de 2016, chegando a mais de 1.000 universidades e institutos federais e até manifestações contrárias em Brasília, mas que acabou passando e congelando o orçamento para áreas sociais por 20 anos. A questão é que as divergências todas entre a burguesia não são sobre lançar ou não ataques e, na realidade, partem de dois acordos. Aproveitar a pandemia para avançar na precarização do trabalho e garantir os lucros do capital financeiro, organizando o orçamento público em função dos seus interesses e avaliar a possibilidade de furar o teto dos gastos. Bom, mas aí teve a saída de secretários do Ministério da Economia, que ficou conhecida como debandada. E tudo isso tem como pano de fundo um governo Bolsonaro dividido entre o auxílio emergencial, que permitiu não só estancar a queda da popularidade, mas também fazer com que ela chegasse a níveis inéditos, e a necessidade de ajustes fiscais exigidos pelo capital financeiro, que foi também quem elegeu o Bolsonaro, né? Então, o que há de comum entre todos é aproveitar a pandemia para avançar na obra econômica do golpe, ou seja, atacar os trabalhadores e fazerem com que sejamos nós que paguemos pela crise. E é por isso que todo orçamento público é organizado em função de pagar essa tal dívida pública. Então, Dafis, explica pra gente o que é a dívida pública, por que ela existe, quem deve pagar por ela, né? Mas explica para leigos tipo eu, por favor. Vamos lá, Paty. Eu vou tentar ser didática aqui, mas qualquer coisa os ouvintes podem mandar perguntas também, que a gente responde, porque esse tema é muito importante e não é assim exatamente muito fácil. O que mais aparece nos jornais é que a principal razão do Estado se endividar é porque a sua receita, que é basicamente os impostos, os lucros das empresas estatais, não cobrem as suas despesas, né? Que são os gastos sociais, gastos com funcionalismo, com investimento e a maior das despesas, os custos do endividamento anterior. Então, isso quer dizer que o Estado deve porque gasta mais do que arrecada? Na verdade, não. Se eu fosse definir em uma frase, eu diria: a dívida pública é o principal mecanismo de subordinação do Brasil e dos países dependentes e semicoloniais em geral aos interesses do imperialismo. Mas assim, essa frase ela pode parecer meio abstrata para quem está ouvindo do tema, né, pela primeira vez.
Então, para responder essa pergunta central, eu acho que a gente pode partir do que está quente na conjuntura, que é a questão do orçamento e do teto de gastos, que você já citou. O orçamento público brasileiro, ele é organizado, em primeiro lugar, para o pagamento da dívida pública. Existe um roubo, histórico inclusive, mas aí a gente pode entrar nisso depois, que é legalizado no país. É o roubo da riqueza gerada pela classe trabalhadora, pelos grandes bancos e instituições financeiras, como é o Goldman Sachs ou Citibank, para citar alguns, e nacionais também, como é o Itaú, pela via da dívida pública, né? Eu vou citar aqui 3 leis e mecanismos legais que deixam isso evidente para ajudar. A primeira é a desvinculação de receitas da União, que permite tirar 30% do orçamento da saúde e da Seguridade Social para pagar a dívida pública. É como você citou, Paty, em 13 anos foram mais de 1,2 trilhão de reais de dinheiro, de impostos e arrecadações públicas, né, que saiu da saúde e da Seguridade Social para o bolso dos banqueiros. A segunda é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei regula muitos aspectos do orçamento público para a União, estados e municípios. Então, assim, ela é muito importante porque ela pega todos os níveis de gestão do Estado, né? Por exemplo, o golpe institucional, em 2016, ele teve como base jurídica para as chamadas pedaladas, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é enorme, mas eu quero destacar um elemento aqui, que é a fixação de metas para o orçamento público. Isso, sinteticamente, quer dizer que o governo estabelece, com base nas suas receitas e despesas previstas para o ano seguinte, tirando dessas despesas os gastos com a dívida pública, uma meta de resultado primário. Essa meta, na prática, serve como uma espécie de indicação de um ano para outro, daquilo que o governo vai pagar para os bancos, caso tenha superávit, ou seja, caso a arrecadação seja maior do que a despesa, ou o quanto que ele vai se endividar a mais, caso ele tenha déficit, ou seja, caso a despesa seja maior do que a arrecadação. Então, olha só o absurdo. O orçamento, ele é organizado todo em torno de uma meta. E a meta é futura, né? Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Aí existe toda uma pressão do mercado para que essa meta não seja alterada. E caso o governo não consiga alcançar, os outros gastos estatais têm que ser cortados para atingir a tal da meta. Ou dito de outra forma, os gastos sociais são cortados para atender os interesses dos detentores da dívida. É isso que estabelece essa lei. O terceiro mecanismo é o teto de gastos, né? Que ele estabelece que o máximo que o governo pode gastar são as despesas do ano anterior, tirando sempre aquelas da dívida, acrescido da inflação. Isso quer dizer que se tem crescimento econômico e, por isso, aumento da arrecadação do governo, ele não pode usar esse dinheiro para fazer um investimento, por exemplo, por causa do teto dos gastos, né? Ele tem que usar isso necessariamente para pagar a dívida pública. E se tem crise e a arrecadação cai, aí tem que ter corte, né? Que na prática significa corte de direitos, de serviços públicos. Ou seja, todos os gastos estatais têm teto, menos a dívida. A dívida ela pode correr eternamente na história brasileira que não tem nenhum problema. Sim, Daf, é um negócio muito absurdo e revoltante, e entender assim tão claramente é ainda mais revoltante. Bom, e as nossas ouvintes, elas devem estar se perguntando qual que é a relação disso tudo com as mulheres. E a resposta para essa pergunta tem a ver com esse discurso que tu tinha colocado, Daphne, que é muito comum entre os governantes, de que o Estado não tem dinheiro. Bom, como a Daphne explicou, na verdade, isso significa que o dinheiro do Estado está indo para os banqueiros e para o imperialismo através da dívida pública. Com esse argumento de que supostamente não tem dinheiro, eles vão lá, cortam, congelam o orçamento da saúde, da educação, como as gurias falaram, privatizam tudo e impõem uma precariedade profunda dos serviços públicos, de todos eles, né?
Quem mais sofre com isso é justamente quem mais depende desses serviços. E, bom, nós, mulheres, nós somos 51% da população do país. Nós somos a maioria entre os pobres e 63% das casas chefiadas por mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza no ano de 2019. Isso de acordo com o IBGE. Então, nós, mulheres, principalmente as mulheres negras, são justamente as mais afetadas pela precariedade ou ausência total dos serviços públicos em geral. Também somos nós, mulheres, a maioria entre aqueles que trabalham nesses serviços, como saúde, educação. Então, a gente paga com o congelamento de salários e com demais ataques dos governos o preço dessa dívida. Além disso, a gente está falando de um país onde ocorrem 12 feminicídios por dia, onde a cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência doméstica e onde mais de 90% das cidades não têm casas de abrigo para que mulheres vítimas de violência em casa tenham um lugar seguro para viver. Então, para que a gente possa colocar de pé um plano de emergência contra a violência de gênero, construindo casas de abrigo, garantindo emprego e renda para essa massa de mulheres em situação de violência, não tem como seguir entregando metade do orçamento para os banqueiros. O governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, cortaram milhões do orçamento previsto para políticas de combate à violência de gênero. Não só porque eles são os machistas, porque eles são de direita, no caso do Bolsonaro, de extrema direita, não só porque eles odeiam as mulheres, mas, em primeiro lugar, para garantir o pagamento da dívida pública. E somos nós, mulheres, também as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo cuidado com as crianças, idosos, doentes. E esse trabalho não remunerado é parte de garantir os lucros dos capitalistas, como explica, inclusive, muito bem um episódio sobre trabalho doméstico desse mesmo podcast que eu recomendo fortemente para todo mundo. Então, esses serviços deveriam ser garantidos pelo Estado, com creches públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos, com uma saúde pública que assegurasse um atendimento de qualidade aos idosos, aos doentes e ao conjunto da população, porque são todas funções indispensáveis na sociedade. O problema é que só é possível garantir tudo isso mudando a prioridade do orçamento público, deixando de priorizar os recursos públicos para os banqueiros e para o imperialismo. É por isso que o não pagamento da dívida pública é parte fundamental das pautas das lutas das mulheres. A gente vê muitas vezes a comparação entre a dívida pública com a dívida de uma pessoa, né? Os governos liberais, os capitalistas adoram usar esse discurso, né? Quando, na verdade, o Estado é bem diferente de um indivíduo. Primeiro porque o Estado pode emitir dinheiro, por exemplo, né? E nenhuma pessoa pode fazer isso. Queria, mas não pode. Mas, ainda assim, a gente tem uma dívida. Quando a gente faz uma dívida, né, a gente faz um empréstimo. Primeiro a gente sabe exatamente para quem a gente está devendo, né? Sabemos os juros que a gente tem que pagar, a gente programa nosso orçamento para pagar esse empréstimo, né? Com a dívida pública, isso é modificado o tempo inteiro. É como se a gente devesse para um agiota que a gente não sabe quem é e não sabemos quem é porque esses dados não são públicos, né? Além disso, as taxas de juros se modificam todo o tempo e com isso, a quantidade de dívida e esse agiota é quem determina todos os nossos gastos. Ou seja, a gente está totalmente à mercê dos detentores da dívida. Mas além dessa comparação mais liberal, tem outro setor também que não vê nenhum problema na dívida pública, que fala que tudo bem o país seguir se endividando, né? Como o marxismo revolucionário vê isso, Daphne? Então, a primeira discussão importante, Paty, é sobre o papel do Estado, né? Mas isso já foi bastante discutido aqui também em outros episódios do podcast. Eu só vou retomar rapidinho que para o marxismo, o Estado não é neutro. Ele é uma instituição de dominação de classe, né? E no caso do Estado capitalista, é uma instituição de dominação da burguesia em relação à classe trabalhadora. O Marx, no Capital, quando fala do surgimento do capitalismo, ele já aponta um papel central da dívida pública para a acumulação primitiva, né, de capital, num processo que a burguesia, como classe, vai se fortalecendo, o que leva à expropriação massiva de camponeses, à formação de um proletariado urbano e à constituição do capitalismo industrial. No momento no qual as revoluções burguesas entram como um fator decisivo
da mudança de caráter do Estado. E a dívida tem um papel muito importante, também no sentido de que, além de constituir estados nacionais com representantes diretos da sua classe, a burguesia vai subordinando cada vez mais o Estado e mantendo seu controle a partir da dívida pública, né? Nas quais os principais representantes do capital vão se tornando credores diretos do Estado. Tem uma parte muito boa do Capital que o Marx fala o seguinte, vou citar aqui. A dívida pública, isto é, a alienação do Estado, seja ele despótico, constitucional ou republicano, imprime a sua marca sobre a era capitalista. E aí ele coloca uma ironia que eu acho muito boa. Ele fala assim, a única parte da chamada riqueza nacional que realmente integra a posse coletiva dos povos modernos é a dívida pública. Nossa, o Marx cirúrgico, né? Totalmente. Mas as transformações do capitalismo, né, na sua fase imperialista, também dá um outro sentido para essa dívida pública. Tem vários aspectos que o Lenin cita para determinar o imperialismo, né, essa etapa de crises, guerras e revoluções que ele fala, né. O surgimento dos estados imperialistas, ou seja, de estados nacionais, que representam o interesse de determinados monopólios do capital financeiro, coloca como questão de primeira ordem a dominação dos países que são fontes de matéria-prima e, por outro lado, a exportação de capitais em busca de força de trabalho mais barata e outros mercados consumidores, né? Essa é a história da industrialização brasileira, por exemplo, com a instalação de indústrias estrangeiras no país. Essas empresas, né, que vieram para o Brasil de capital inglês, alemão ou mesmo dos Estados Unidos, ganhavam explorando os trabalhadores com salários menores, ganhavam e ganham, né? Explorando os trabalhadores com salários menores, jogando aqui as suas máquinas obsoletas e garantiam que a infraestrutura necessária para que essas empresas produzissem no país fossem feita pelo Estado brasileiro através de endividamento público com os bancos estrangeiros desses mesmos países, né? É o negócio perfeito. Ou seja, a dívida pública, ela se torna um mecanismo de dominação do imperialismo em relação aos outros países, né? Nos anos 80 e 90, isso aumenta ainda mais, porque a dívida que antes era feita com bancos, né, e eram feitas por contratos mesmo, com determinados bancos, elas viram títulos públicos, que na prática é tipo um papel que você pode ir trocando de mão em mão, vendendo e tal, né? Isso cria um enorme mercado da dívida em todo o mundo. Ao mesmo tempo que são colocadas e padronizadas uma série de regras fiscais para todos os estados, como é o caso, como é aquilo que determina, por exemplo, o Consenso de Washington, né? Entre outras regulamentações, vamos dizer assim. Só para a gente entender assim, o quanto os grandes bancos ganham, eu vou dar um só dado. De acordo com um relatório publicado em 2013 por um instituto que chama McKinsey, a média de retorno dos investimentos nas dívidas dos países emergentes realizados por fundos de investimento dos Estados Unidos foi de 10,4% por ano desde 1998. Esse ganho, ou seja, o ganho dos fundos de investimento dos Estados Unidos nos países emergentes com os negócios da dívida, superou as aplicações nos próprios mercados de ações das empresas dos Estados Unidos, que foi de 4,3%, né? Esse é o mercado da dívida. Esse elemento que você colocou, Dafs, dá para ver na história do Brasil, né? Porque nosso país já declarou independência devendo para Portugal, né, com as dívidas da coroa portuguesa. E no Império, os empréstimos que a coroa tomava com credores internos e externos, eles eram usados para gastos militares com repressão de revoltas populares, para repressão de revoltas de escravos, né? E também para os luxos da coroa brasileira, né? Como o dote, o enxoval da Dona Francisca de Bragança, o casamento da Princesa Isabel e da Princesa Leopoldina, enfim, uma loucura, né? E a gente fica com essa dívida até o Getúlio Vargas, quando o país declara uma moratória, ou seja, fala que não vai pagar mais dívida e senta para renegociar isso e faz com os Estados Unidos.
Hoje, a dívida que o nosso país paga, né, vem do período, principalmente da ditadura militar, né, quando a dívida cresceu em volumes estratosféricos, né, com alguns projetos como o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, segundo PND, que favoreceu grandes empreiteiras com comércios e esquemas que já são conhecidos, e com o endividamento dos estados e das empresas estatais, né? Com diversos casos de corrupção escandalosos envolvendo militares e aliados e essas empresas ligadas a esses projetos, né? Como foi o caso de desvios na hidrelétrica de Itaipu, na ponte Rio-Niterói com a Transamazônica. Ou seja, né, quem tem saudade do período militar, porque não tinha corrupção, tá acreditando em contos de fada e em coelhinho da Páscoa. Depois dos anos 80 e 90, o Estado vai assumir as dívidas privadas dos bancos e de empresas que tinham se endividado ainda mais na ditadura, né? E o FHC renegociou a dívida externa, né? Exatamente como querem fazer agora com os resgates para empresas, né? Os empresários e banqueiros ficaram falando do Estado mínimo, ficam falando, né, do Estado mínimo, tipo Paulo Guedes, mas na crise, os capitalistas são os primeiros a receberem os auxílios do governo. Só para a gente pegar hoje, foi autorizado que o Banco Central gastasse mais de R$1 trilhão nesses meses de pandemia, colocando dinheiro no setor financeiro, enquanto que para o auxílio emergencial, que agora querem cortar pela metade, mais de 4 vezes menor que isso, né? Ou seja, para os capitalistas, tudo. Para os trabalhadores, para a população mais pobre, é muito, muito menos, quase nada. Mas voltando à história da dívida pública brasileira, né, que na verdade é a história do roubo, do saque do nosso país, nos anos do PT teve também uma transformação importante, porque ele trocou a dívida que era externa e por contrato, né, que é a dívida com uma instituição tipo o FMI, em dívida interna, em reais e com títulos, né? Mas para isso, óbvio, que ele ofereceu recompensas em taxas de juros muito maiores. Ou seja, resumindo tudo, por mais que a gente pague a dívida pública, ela não para de crescer, porque o seu caráter está relacionado com a própria posição do Brasil no sistema imperialista de subordinação, né? A classe trabalhadora é obrigada a arcar com uma dívida cuja origem não é nossa, nem somos os que nos beneficiamos com todo esse processo, e por isso a gente considera essa dívida ilegítima. Sim, Paty, esse resgate histórico é fundamental para a gente entender por que a dívida é ilegal, ilegítima e fraudulenta, né? Você colocou, né? O Brasil, ele declara independência e já está devendo. É um absurdo. A dívida que a gente deve hoje teve a sua explosão, como você colocou, durante o regime militar. Durante a década de 80, o Brasil começou a renegociar também essas dívidas, né? Junto com outros países também latino-americanos. A negociação se iniciou com reuniões periódicas em Paris, composta por oficiais do Tesouro de alguns países, representando os interesses das instituições financeiras credoras, né? A própria UNCTAD, que é um órgão da ONU, tem estudos que classificam esse grupo, né, que é o chamado Clube de Paris, como um cartel de países credores, onde era decidido que tipo de acordo eles iam fazer com os países endividados, né? O Brasil, como outros países latino-americanos, trocou parte das suas dívidas que foram contraídas durante a década de 70 por novos títulos de dívida pública. E aí, olha só isso. O processo de auditoria de dívida pública realizado no Equador, né, em 2008, ele terminou em 2008. Ele mostrou que uma parte significativa dessa dívida do período militar daquele país, né, não existia qualquer tipo de documentação ou contrato que comprovasse o endividamento, né? E por isso, as dívidas daquele país, elas poderiam ser anuladas, por exemplo. O país não precisaria ter que pagar. Só que no meio dessas negociações que eu falei, o Equador aceitou abrir mão da possibilidade de anulação de parte dessa dívida e transformar em títulos públicos, né? Resumindo, ele aceitou que a dívida que não existia fosse relegitimada com a criação de novos títulos públicos. Esse é, assim, só um exemplo do nível de fraude que envolve os contratos e o pagamento das dívidas públicas, né? A suspeita é que isso tenha sido feito em toda a América Latina, inclusive no Brasil,
porque os termos das negociações nos documentos foram bem parecidos, né, em todo o continente. Mas, assim, não é possível ter certeza desse fato, porque todos os documentos relacionados com a dívida pública brasileira e com seus detentores, eles são considerados sigilosos e não são disponibilizados para a população, né? Ou seja, supostamente, a gente temos nossos recursos e vidas, literalmente, né, retirados para que a dívida pública seja paga, mas é tão absurdo todo o processo que não temos o direito sequer de saber para quem devemos, né, como a Paty já falou. As contrapartidas que foram exigidas nesse processo aí são as contrapartidas do Consenso de Washington, né, que é tipo de privatização, de liberalização de recursos financeiros, né. É por isso que a gente fala que essa dívida é ilegítima, ilegal e fraudulenta, né. Ela é ilegítima porque a gente não reconhece nenhuma parte de uma dívida feita por meio do Estado para beneficiar os capitalistas. E ela é ilegal e fraudulenta porque a gente pode ver o nível de falcatrua que existe nesse tipo de negociação, né? Como que eu citei, e enfim, que é só o que a gente consegue saber até hoje, mas deve ter muito mais. Nossa, com certeza tem muito mais, Daf. É uma falcatrua sem tamanho. E tanto no Brasil quanto nos países vizinhos, essa dívida tem uma mesma função, que é nos fazer pagar duramente pela crise capitalista. Com a pandemia, a recessão econômica ela virou uma realidade já. Isso significa que já há alguns meses está ocorrendo uma redução do produto interno bruto, que é a riqueza que circula no país, e uma redução da atividade econômica em geral. E o resultado concreto dessa redução é que justamente a classe trabalhadora, o povo pobre, os pequenos comerciantes são quem paga por isso, são os principais afetados. A política do governo aprofunda tudo isso. Agora em março, lá em março, no início da pandemia, o Paulo Guedes disse que o governo teria 120 bilhões para gastar no combate ao coronavírus e à pandemia. Mas esse dinheiro estaria condicionado à aprovação de uma série de propostas de emendas constitucionais, que são as PECs, que retiram direitos da classe trabalhadora. E parte desse dinheiro, claro, poderia ir ainda para salvar os bancos, como depois foi, né, que a gente viu. E daí, em maio, o governo planejava também aumentar, sem nenhuma necessidade, o endividamento externo do país em 20 milhões de reais, somente para repassar ainda mais dinheiro para os bancos. Também em maio, lá naquele show de horrores, que foi aquela fatídica reunião ministerial, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele defendeu que o governo deveria seguir tendo aquilo que eles chamam de disciplina nas contas públicas, que significa seguir cortando gastos sociais para pagar a dívida pública para os banqueiros. Tudo isso enquanto os trabalhadores da saúde não tinham nem máscara e nem outros EPIs básicos para trabalhar nos hospitais, enquanto os hospitais estavam, inclusive, colapsando. Então, essa disciplina que ele fala é também chamada de responsabilidade fiscal, que a Daphne explicou um pouco antes, que não é mais do que um nome pomposo para falar sobre a responsabilidade que os governos municipais, estaduais e o governo federal têm em limitar os investimentos públicos com o objetivo de garantir recursos para pagar a dívida pública para os banqueiros. Então, a lei de responsabilidade fiscal, né, que a Daphne explicou também, é exatamente isso. É uma lei que determina que o orçamento do Estado, em todos os níveis de poder, vai ser organizado para garantir o pagamento da dívida pública. É por isso que ela é uma coisa meio sagrada para os capitalistas e para os seus governos. Não importa quantas milhares de vidas isso custe em meio a uma pandemia. Lamentavelmente, até mesmo o PSOL defendeu o respeito a essa lei na campanha do Freixo, no Rio de Janeiro, e da Luciana Genro, aqui em Porto Alegre, nas eleições de 2016. Enfim, a classe trabalhadora termina pagando duas vezes a conta dessa crise, que é com a chamada responsabilidade fiscal e com a brutal retirada de direitos. No caso dos servidores públicos, inclusive, esses dois pontos estão diretamente interligados, porque essa lei determina que os salários dos servidores não podem consumir mais do que 60% do orçamento, embora sejam justamente os servidores públicos que fazem todos os serviços públicos funcionarem.
Bom, no caso dos serviços privados, esses ataques estão previstos nas reformas da Previdência, reforma trabalhista, lei da terceirização irrestrita, agora nas MPs do Bolsonaro, que reduzem a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores, também prevêem as suspensões de contrato, tudo isso somado à permissão para que os patrões possam demitir conforme quiserem. Agora, nesse mês de agosto, o governo ainda deu mais um grande presente para os banqueiros, autorizando o Banco Central a repassar 325 bilhões para o Tesouro Nacional, ou seja, repassar todo esse montante para a dívida pública. Isso enquanto ameaçam, como a Paty mencionou antes, reduzir pela metade o auxílio emergencial dos informais e dos desempregados, que é um anúncio, na verdade, de fazer milhões de famílias passarem fome, porque os R$ 600 já são insuficientes, né? E esses 325 bilhões poderiam garantir, por exemplo, auxílios de R$ 600 para a população da América Latina inteira, para a gente ter uma ideia do cálculo. E junto com outras medidas de corte de privilégios dos capitalistas, dos juízes, dos políticos, de altos cargos dos governos, esse dinheiro poderia garantir um auxílio de R$ 2.000 aos brasileiros, que era a média salarial dos trabalhadores antes da pandemia. Bom, eu queria destacar ainda que hoje os governadores do PT lá no Nordeste, eles querem aparecer como eficientes e responsáveis no combate à pandemia, mas o fato é que lá onde eles governam, eles também seguem à risca a lei da responsabilidade fiscal, cortando dos trabalhadores para garantir os recursos para os banqueiros. Assim também foi durante todos os anos do governo do PT. O próprio Lula, né, ele dizia lá orgulhoso, nunca antes na história desse país os bancos lucraram tanto. E lucraram mesmo. Com alguns cálculos rápidos daquilo que é disponibilizado pelo governo, só para a gente saber um pouco a magnitude do que a gente está tratando, a gente vê que, somando todos os governos do PT, foi destinado um valor estarrecedor de 13 trilhões de reais despejados para os banqueiros internacionais ao longo de todos os anos, né? Sendo que o Lula foi o presidente que mais pagou a dívida na história do país, também porque passou por um momento de crescimento econômico. Então, para que fique claro, as concessões que o Lula e a Dilma fizeram para a classe trabalhadora durante os seus governos não são mais do que migalhas quando a gente compara a montanha de dinheiro que foi destinada para os banqueiros. Sem nunca ter se enfrentado em nada com os interesses dos banqueiros imperialistas, demagogicamente, setores do petismo defendem, frente ao descontrole da dívida pública, uma auditoria cidadã, que agora a Paty vai explicar melhor para nós por que não serve para enfrentar esse problema da dívida. Então, aproveitando aí, né, a Auditoria Cidadã da Dívida, ela vem há anos analisando os dados da dívida pública, né, e defendendo a sua auditoria e a supressão de uma parte considerada ilegal. Esse mecanismo ele já foi aplicado em outros momentos da história do país, né, sem que significasse uma ruptura com a dependência econômica em relação às potências imperialistas. Na verdade, tudo que a gente falou até aqui vai no sentido de combater essa visão que separa uma parte da dívida que seria legal, né, então, e aí passível de pagamento, né, da outra parte que seria ilegal. Eles divulgam um gráfico na internet, né, que mostra a proporção dos gastos totais com a dívida e os serviços públicos e os investimentos estatais, que tem sido questionado pela direita, né, que diz que apresenta uma perspectiva mentirosa. Né? Apesar do que a direita afirma na internet, né, não faz sentido deixar de computar como gasto do governo o pagamento de juros e amortizações, palavra difícil, né, feito com os novos empréstimos. Para os controladores da dívida, né, que são 12 instituições financeiras que o Tesouro instituiu como monopólios da comercialização da dívida de longo prazo, e também para os detentores finais da dívida, né, o que importa são os rendimentos pagos em dia. O pagamento dessa dívida escandalosa, que quanto mais se paga, mais aumenta, estrangula a capacidade de investimento estatal e, através de mecanismos, como a Val falou, né, da lei da responsabilidade fiscal, não só estrangula a capacidade de investimento, mas impõe cortes sucessivos nos gastos sociais.
E em nome de manter o chamado equilíbrio fiscal, né, ou seja, a capacidade do Estado de seguir pagando a dívida ao longo dos anos, né, o que o mercado financeiro exige cada vez mais, o mercado financeiro, né, exige cada vez maiores ataques às aposentadorias e aos benefícios do INSS, né, que são os principais gastos do governo, né. A ideia da ACD é cometer um pequeno perjúrio e conseguir um perdão total, né? Não pagar os juros ou parte dos juros considerados ilegais e seguir contratando empréstimos a preços razoáveis para viabilizar investimentos e ainda reduzir o que se paga em juros, né? Eles não consideram o ataque especulativo, né? Que por muito menos do que já está em curso nesse momento, né? Que seria lançado contra o país e que qualquer novo empréstimo nessas condições pagaria ainda mais juros. Um mecanismo tão fundamental para os lucros capitalistas, né, não vai ser revertido para investimentos sociais, né? Por isso tem que ser abolido pela força da mobilização, né? A auditoria cidadã, né, ao separar uma parte legal e outra ilegal da dívida, acaba naturalizando o próprio mecanismo da dívida ao invés de combater. E na defesa, a auditoria cidadã se apoia no exemplo histórico do Getúlio Vargas, né, que auditou a dívida pública que vinha desde a independência, suspendeu uma parte do pagamento, e esse exemplo, por um lado, mostra que sem mexer no problema da dívida, né, até mesmo uma política mínima de industrialização teria sido impossível. Por outro lado, é preciso lembrar que isso só foi possível no contexto da polarização dos anos 30, né, quando existia uma disputa aberta pela hegemonia mundial e a disputa entre Inglaterra e Estados Unidos sobre quem teria os principais ganhos da submissão do Brasil, e que mesmo assim uma suspensão parcial não foi suficiente para romper os laços de dependência do Brasil, e a dívida persistiu como uma das cadeias dessa dependência, né? A questão central é, sem romper com os imperialistas e os capitalistas, começando pelo não pagamento da dívida pública, não vão ser atendidas as demandas estruturais do país, né? O programa da auditoria cidadã da dívida resulta em preservar o saque das riquezas nacionais pelos bancos estrangeiros. Exatamente, Paty. É por isso que a gente defende o não pagamento da dívida pública, né? Que é para romper de vez com essa cadeia de subordinação do Estado brasileiro com o imperialismo. E isso é muito diferente do que colocam alguns setores, né? Que existe, que criticam, falando que deixar de pagar a dívida pública é tipo tirar dinheiro de quem tem título público e coloca lá a sua aposentadoria, né? A sua poupança. Tipo, essa crítica, eu já ouvi, por exemplo, da Laura Carvalho, né, falando num debate do PSOL, ela é muito rasa. Quando a gente coloca essa defesa do não pagamento da dívida pública, o que a gente quer atacar não é a aposentadoria do velhinho, as pessoas que, enfim, estão colocando lá o seu dinheiro e a sua poupança, né? Na verdade, o que a gente quer questionar é a cadeia de submissão do Brasil em relação ao imperialismo, e o capital financeiro internacional como um todo, né? Só para dar um exemplo histórico do grande processo da Revolução Russa, né? Em fevereiro de 1918 foi promulgado um decreto chamado Decreto de Anulação dos Empréstimos Estatais. E aí no primeiro artigo eles colocam o seguinte: todos os empréstimos estatais feitos pelos governos dos proprietários de terra e da burguesia são anulados, são extintos a partir de dezembro de 1917. E os títulos de dezembro desses empréstimos estão sujeitos, não estão sujeitos a pagamento. E aí no artigo 5º eles colocam o seguinte, que os pequenos proprietários que possuíam títulos da dívida de até 10 mil rublos, né, na época que era a moeda da Rússia, eles poderiam ter os seus títulos trocados pelos títulos do Estado Soviético, né? E aí, outros artigos também, eles colocam a questão da inviolabilidade das poupanças, essa palavra é difícil, além de determinar para algumas instituições a possibilidade dessa troca para títulos soviéticos, né? Então, assim, esse é um exemplo que é para limpar esse campo de discussão sobre o não pagamento da dívida pública, né? Que é aquilo que os revolucionários russos fizeram no Estado Soviético.
E assim, é muita ilusão a gente achar que a gente pode seguir se endividando e escolhendo autonomamente, né, para onde que vai os nossos investimentos no país. É como diz aquele ditado, né? Tipo, quem paga a banda escolhe a música. É assim que funciona. É necessário romper com o imperialismo, e só a classe trabalhadora e a população pobre, organizados, podem fazer isso, né? A burguesia brasileira, ela é ligada por 1000 laços com os interesses imperialistas, como a gente já colocou aqui. Por isso que, assim, a gente defende o não pagamento da dívida pública, mas também a gente não é ingênuo, né? Sabemos que, com tantos interesses envolvidos, esse não pagamento, ele teria como consequência imediata a fuga de capitais no país, né? Por isso que também é necessário o monopólio do comércio exterior, para que estados trabalhadores passem a controlar a exportação e importação de bens e capitais no país. Além disso, também a gente defende a estatização e unificação do sistema bancário sob o controle dos trabalhadores, né? Essa é uma medida que ela pode ser muito difícil, assim, né? Quando a gente fala de unificação do sistema bancário. Mas, gente, na verdade, não existe nenhuma dificuldade operacional, né? O sistema bancário brasileiro, inclusive, ele já é um dos mais concentrados em poucos bancos, né? Ele é concentrado e gerido por pouquíssimos bancos. Então, assim, só desse jeito é que a gente poderia tomar as rédeas da economia nacional, né? Destinando as riquezas produzidas do país para a necessidade da maioria da população. Sim, Daf. E esses debates são fundamentais para buscar respostas mais de fundo para os problemas do país. E nesse ano de crise econômica, sanitária, todo esse debate se coloca aqui no Brasil também numa conjuntura eleitoral. É muito comum que partidos burgueses, assim como em alguns casos também o PT e o PCdoB, busquem nas eleições municipais evitar abordar essas discussões que são mais nacionais, como é o tema da dívida pública. O problema é que justamente a lei de responsabilidade fiscal, que a gente tinha explicado bastante antes, embora ela seja uma lei nacional, ela é aplicada também a nível municipal. Então, ela amarra o orçamento dos municípios para garantir os recursos para a dívida, impondo a precarização dos serviços públicos, impondo, em alguns casos, o congelamento dos salários dos servidores e também ataques, né, contra os direitos dos servidores, como as várias reformas da Previdência municipais, que foi aprovado, por exemplo, em São Paulo, atacando a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aqui em Porto Alegre foi o plano de carreira dos servidores e servidoras que o Marquesan do PSDB destruiu para respeitar a lei da responsabilidade fiscal, aumentando também a alíquota previdenciária, ou seja, descontando o salário dos trabalhadores, né? Então, o descumprimento da lei da responsabilidade fiscal a nível municipal, ligada à batalha nacional pelo não pagamento da dívida pública, é a única maneira de garantir que existam recursos nos municípios para investimento em educação, em saúde, assim como no combate ao desemprego, com uma reforma urbana radical, profunda, que ataque a especulação imobiliária e resolva, de fato, o problema das moradias precárias nas grandes cidades. Um exemplo muito interessante de articulação desse debate no parlamento e nas eleições, se ligando às lutas e às demandas concretas dos trabalhadores, das mulheres, dos estudantes e do povo, é a atuação do PTS, que é o partido irmão do MRT lá na Argentina. Então, em todas as tribunas parlamentares onde atuam, o não pagamento da dívida pública é parte dos eixos de intervenção dos nossos camaradas e das nossas camaradas do PTS, utilizando a própria tribuna do parlamento burguês para denunciar esse mecanismo de submissão ao imperialismo e repasse dos recursos públicos aos banqueiros, e para convencer amplos setores da população de que é urgente não pagar mais nenhum centavo dessa fraude. Então, é com essa perspectiva que nós do MRT levantamos essas bandeiras nas nossas pré-candidaturas revolucionárias de trabalhadores em várias cidades, como em Porto Alegre, onde eu sou pré-candidata, que a Paty falou ali no início, São Paulo, com a Diana, a Letícia e o Pablito, que são pré-candidatos pela bancada revolucionária de trabalhadores, em Santo André, com a Maíra, no Rio de Janeiro, com a Cacau, e em Contagem, com a Flávia. Em Campinas a gente retirou, né, por causa da aliança do PSOL com o PT. Mas, como dá para notar, a maioria das
nossas campanhas é encabeçada por mulheres. Por isso, a nossa defesa do não pagamento da dívida pública é inseparável da defesa de um plano de emergência contra a violência doméstica, como eu citei antes, assim como da defesa de serviços públicos gratuitos e de qualidade para toda a população trabalhadora. A educação, que é um setor onde trabalhamos um verdadeiro batalhão de mulheres, assim como a saúde e outros serviços públicos, dizem respeito diretamente às nossas vidas, aos nossos direitos, também à vida das famílias, dos filhos, como eu mencionei antes. E como que vai garantir, por exemplo, direito à saúde em geral e particularmente direito ao aborto legal, seguro e gratuito, sem defender o SUS contra o desfinanciamento e a privatização? Inclusive, são trabalhadoras e trabalhadores que devem controlar tanto o sistema de saúde quanto a educação e os principais serviços públicos, tirando ele das mãos dos capitalistas e dos seus políticos. É com essa perspectiva anti-imperialista e anticapitalista que a gente levanta o não pagamento da dívida pública nessas eleições como parte de um programa para fazer com que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Muito bom, gente. Obrigada por terem esclarecido tantas coisas sobre esse tema da dívida pública. Obrigada, Daf. Obrigada, gente. Valeu, Paty, Val. Foi muito bom. Espero ter ajudado. Obrigada, Val. Obrigada, gurias. Ajudou muito sim, Daf. Obrigada, Paty. E eu queria aproveitar para reforçar 2 recados que já foram dados no último episódio, né? Mas eu vou reforçar mesmo assim. O primeiro é que dia 12 de setembro a gente vai ter o lançamento da pré-candidatura coletiva da Bancada Revolucionária de Trabalhadores para vereador em São Paulo, né, com a Diana, a Letícia e o Pablito, né, e eu quero convidar todas e todos para participarem, que vai ser bombástico. E o segundo recado é que o Esquerda Diário está fazendo uma campanha financeira para todos aqueles que acompanham e podem contribuir para ajudar a financiar essa mídia independente dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros e dos LGBTs. Né? É só entrar no site www.esquerdadiario.com.br e clicar na campanha financeira e ajudar. As mulheres trabalhadoras não vão pagar por essa dívida ilegítima, ilegal e fraudulenta. Que os capitalistas paguem por essa crise. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.